Boa noite a todas e a todos, e que alegria poder estar com vocês. Esse tema é um tema bem bacana mesmo, então acho que olhando os outros assuntos, né, das outras noites, vocês vão ver diferentes, né, enfoques, e isso vai ser bem interessante. Hoje a gente vai ver mais de forma abrangente, né? E nos outros encontros vai ter aí enfoques bem diferenciados. Então, para iniciar, eu queria começar com uma pergunta. O que nós sabemos sobre parábolas? Assim, não precisam, olha, não tem certo nem errado, mas assim, quando a gente fala nessa palavra parábola, o que vem à mente, o que nós sabemos sobre as parábolas de Jesus? Isso é importante. Uhum. Porque olha só, e a gente, nós aí que somos ministros e ministras, né, a gente prepara muitas vezes uma prédica por muitas horas, né? A gente escreve todo um discurso e desse discurso o que se guarda, se a gente pensar, né? Assim, o que vocês lembram de prédicas? Quantas prédicas vocês ouviram na vida, né? Então a gente lembra uma outra, né, palavra e tal, frase, mas de fato, né, as histórias a gente consegue guardar mais, né? Então é uma forma didática muito boa de a gente transmitir uma mensagem. O que mais nós sabemos sobre parábolas? Ou que vem na mente de vocês? Então, ela ilustra muitas vezes uma realidade, faz a gente imaginar as coisas, né? É bacana. E vamos pensar assim agora, vocês não precisam também dizer onde está na Bíblia, qual capítulo, qual versículo, também nem sabemos exatamente o nome, porque as parábolas não tinham nome, né? Os nomes que estão ali na Bíblia, os títulos foram dados mais tarde. Jesus não deu o título. Agora eu vou contar a parábola do bom samaritano. Esse título foi dado depois, né? Mas que parábolas vocês lembram? Vamos tentar assim, vamos vendo assim, que parábolas nós lembramos. Então, a gente vai ver no decorrer da noite que nós vamos lembrar de muitas parábolas que nós não falamos agora, né? Então, pessoal, tenham a Bíblia do lado, quem não tem pode pegar, porque depois a gente vai ler alguns textos, né? Então, é bom a gente ter a Bíblia. Então, vocês já falaram, quer dizer, era uma forma de Jesus ensinar, tá? Então, o Evangelho de Marcos diz assim, assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Então, o que é uma parábola? É uma forma de ensino. E Jesus usava especialmente as parábolas para falar do reino de Deus. O reino de Deus é o tema central do Evangelho, da pregação de Jesus, né? Então, Jesus usava as parábolas para falar do reino de Deus. Então, essa pergunta que Jesus faz aparece muitas vezes. Com que parábola o apresentaremos? Ou com que poderemos comparar o reino de Deus? Então, aqui nós temos já um verbo bem interessante. Com o que podemos comparar o reino de Deus? Então, aquilo que vocês falaram, né, de ilustração, né, de uma forma de Jesus falar de algum assunto que Jesus, então, disse, olha, com o que nós podemos comparar o reino de Deus? Então, a parábola tem algum elemento aqui de comparação, né? Ou com que parábola o apresentaremos? Então, é um meio de Jesus falar do reino de Deus. Mas isso não era uma coisa só de Jesus. Nós temos já parábolas no Antigo Testamento. Alguém lembra de alguma parábola do Antigo Testamento? Não tem muitas, então ali às vezes é mais difícil da gente alguma historinha assim, né, que se compara, ou que você usa alguma história para falar, para trazer a tua mensagem.
Vamos ver, essa história provavelmente vocês conhecem. É a história de Natã, né? Que vai tá em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 15. Ali nós lemos o seguinte: o Senhor enviou Natã a Davi, profeta Natã, né? Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico. E este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Olha só que história, né? Não é necessariamente uma história verídica, ele está contando uma historinha. Mas o que diz nessa história? Tinha na cidade 2 pessoas. Uma era rica, a outra era pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande quantidade. E o pobre só tinha uma ovelhinha, que cuidava com muito carinho. Aí um dia o rico recebeu visita. E naquela época, qualquer pessoa, quando recebia alguém, ela sempre tinha que receber essa pessoa com comida, né, dar hospitalidade para ela. E aí o rico, em vez de pegar um dos seus muitos bois ou das suas muitas ovelhas, ele foi lá e pegou a ovelhinha do pobre. Essa é uma história que Natã contou a Davi. O que vocês imaginam? Qual seria a reação de uma pessoa ao ouvir essa história? Essa história não se referia a Davi ter pego a esposa do outro, no caso, e ter se adonado dela? Pois é. Mas, assim, quando a pessoa ouve a primeira parte da história, o que a pessoa vai dizer? Que homem desumano que tirou a ovelha do pobrezinho. Exatamente. Foi isso que o Davi fez, né? Davi disse, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então, Natã diz a Davi, esse homem é você. Então, Natã conta uma historinha para chamar a atenção. E aí o Davi fica, né, mas, um homem desse aí, né, fez uma coisa muito cruel, ele disse, olha, deve morrer. E aí o Natã disse, esse homem é você. E aí vem, então, o que a Idênia comentou ali, o Natã continua dizendo assim, então Natã disse a Davi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei sobre Israel, eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, então, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então, o Davi se engraçou pela esposa de Urias. E ele arquitetou um plano para tirar, para
né, para tirar a esposa do Urias, e o plano que ele arquitetou foi mandar fazer com que Urias morresse. Então, Davi mandou Urias para a guerra, bem lá para o fronte, para a primeira linha da batalha, onde ele sabia que os primeiros é que vão morrer. Aí Urias morreu, e aí então ele ficou com a esposa do Urias. E aí então é que o Natan contou essa historinha, né, e chamou a atenção do Davi. Uma outra história também, das poucas parábolas que nós temos no Antigo Testamento, é essa aqui, a fábula de Jotão, que está em Juízes, capítulo 9, versículos 7 e 14. Então, diz ali, certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira, reine sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira, venha você e reine sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então, aqui nós temos uma historinha que as personagens são, né, são árvores, são, né, elementos da natureza. E aqui, então, as árvores vieram pedir, primeiro, para a oliveira, para ser a rainha. A oliveira disse, eu não quero, né? Depois para a figueira também não quis, e depois para a videira, e também a videira não quis. E aí, então, todas as árvores disseram ao espinheiro, venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores, se é verdade que vocês querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas, se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Vamos pensar um pouquinho nessa historinha. De novo, é uma história para chamar atenção para alguma situação, né? Qual é a diferença entre as 3 árvores que não quiseram ser rainhas e o espinheiro que quis ser rei? O que a gente consegue perceber de diferença, ou na resposta delas? Na realidade, eu entendo que o espinheiro é que vai sufocar todas as outras árvores, né? Ele vai dominar tudo, enquanto os outros têm a sua serventia, digamos assim, tem a sua beleza, o espinheiro não tem. Então, não exatamente, não tem só beleza, o que não tem fruto, né? As outras árvores falam do fruto que elas produzem e tal, né? E o espinheiro aqui, ele diz, né? Ele ainda diz assim, venham se refugiar embaixo da minha sombra, né? Como se espinheiro desse muita sombra, né? E fosse agradável ficar embaixo de um pé de espinheiro, né? Mas aqui, nesse contexto em que a história está sendo contada, é do livro de Juízes, na época estava tendo uma transição no povo de Israel. Até então não havia reis em Israel. Havia lideranças, né? Profetas, profetisas, juízes, juízas, e agora então o povo está buscando ser igual aos outros povos. Todos os povos tinham rei, e eles disseram, nós também queremos ter um rei, né? Assim como os outros povos. E essa fábula aqui, né, ela está alertando, assim, né, para os perigos aí que o reinado também pode trazer, né? Se você não entrar, não dançar de acordo com a dança, vai sair fogo, né, do espinheiro e vai consumir tudo, né? Então, é uma forma também de você pegar uma realidade, algo que está acontecendo, e fazer as pessoas pensarem,
né, sobre aquilo que está acontecendo. Então, isso são duas parábolas do Antigo Testamento. Entre o povo judeu, também os rabinos, rabinos são as pessoas do povo judeu que eram mestres na lei, né, na Torá, que se chamava, né, Torá, a gente traduz por lei, né, são as orientações de Deus no Antigo Testamento, né, melhor tradução talvez seria, em vez de lei, seria orientação. Também os rabinos diziam que as parábolas, né, essas histórias, elas são instrumentos para melhor compreender a Torá, né, melhor compreender as orientações de Deus no Antigo Testamento, né. E no ensino de Jesus, então, as parábolas, elas correspondem a mais ou menos 1/3 dos ensinos de Jesus. Então, daquilo tudo que tem na Bíblia, né, das falas de Jesus, 1/3 mais ou menos é parábolas. E isso está nos 3 primeiros evangelhos, que nós chamamos de sinóticos. Depois eu vou falar um pouco sobre esses 3 evangelhos, né? E nós não temos, assim, uma contagem muito clara. Não dá para dizer, assim, para vocês que, quantas parábolas tem, se vocês me perguntarem, quantas parábolas de Jesus? Não dá para dizer um número exato, porque depende muito de como a gente entende o que é uma parábola. Então, tem escritos, né, pessoas estudiosas que dizem, olha, tem 37 parábolas no mínimo. Outras, assim, que já ampliam mais, né, os ditos de Jesus, dizem, são 65 parábolas. Então, se tem de 37 até 65. Depende muito de como a gente entende o que é uma parábola. E eu vou trazer, assim, algumas ideias do que é esse problema da definição. Então, o que pode ser uma parábola? Pode ser uma palavra figurativa. Por exemplo, quando Jesus diz, se um cego guiar outro cego, cairão os dois no buraco. Então, isso é uma palavra figurativa. Pode ser também uma história de exemplo, como a parábola do bom samaritano, ou a parábola do filho pródigo, ou a parábola do joio, que conta, então, uma história, né? A primeira ali é só um dito, ele não conta a história, ele só faz uma palavra figurativa. A segunda opção ali já é uma história de exemplo. Ou pode ser um provérbio também, quando Jesus, quando ele diz assim, olha, médico, cure-se a si mesmo. Né? Tem ditos assim, então, provérbios, tem gente que também coloca dentro do que seria uma parábola. Então, tem muitas formas, ou também uma comparação, né, que a gente já estava falando antes. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então, Jesus está comparando alguma coisa. Então, tem várias possibilidades dentro dos livros do Novo Testamento de a gente entender parábolas. Então, o número depende muito de como a pessoa entende as parábolas. Então, a gente pode dizer assim, entre 37 e 65, né? Se a gente vê de uma forma mais restrita ou mais ampliada. Continuando, então, de onde vem essa possibilidade de amplitude? Vem das palavras, né, originais do que significa parábola. Então, no aramaico, que era a língua que Jesus falava no dia a dia, né, a palavra aramaica era matla, no hebraico é machal, que também Jesus falava hebraico, e no grego a palavra é parabolé. Daí é que vem o nosso termo português parábola. Então, Jesus falava em aramaico, e no aramaico o termo parábola, o termo matla, tinha um significado bem amplo, né? Diferente um pouco do que o termo hebraico e diferente também um pouco do que o termo grego, parabolé. Mas, assim, em termos gerais,
a palavra em aramaico, para a parábola, ela designa uma palavra enigmática. Então, o que é uma parábola? É um dito, uma palavra enigmática, ou seja, alguém conta uma história ou diz uma frase e você tem que descobrir o sentido dessa frase. Então, essa é a questão. Quando a gente viu lá o Natan contando para o Davi aquela história do, né? O Davi tinha que entender o sentido, né? Ele não entendeu de cara, daí o Natan disse, esse homem é você, né? Então, a parábola contém um enigma, né? E esse enigma precisa, ou a parábola lá das árvores lá que queriam, né, uma rainha, um rei, né? Ela contém um enigma, né? Algo que você precisa descobrir o sentido, né? Então, essa é uma das questões que a gente pode dizer, parábola é uma palavra enigmática. A outra questão é que a parábola sempre, né, ela vai ser uma comparação, né? Por exemplo, ali em Marcos, capítulo 6, diz assim: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Aqui Jesus está comparando as pessoas, né? O texto está comparando, o evangelista está comparando as pessoas a um rebanho sem liderança. Então, numa parábola, ela vai partir também de uma comparação. Assim, né, como Jesus viu a multidão, ela viu que eram como ovelhas que não têm pastor, a parábola vai contar uma história que vai comparar alguma coisa. Um outro exemplo de comparação. Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Então, essa comparação aqui, ela é um alerta para os perigos, né, do discipulado, para o perigo a quais os discípulos estarão expostos, né? Então, a comparação, ela é clara. Uma ovelha sem pastor, você diz, ela não tem liderança, né? Cordeiro no meio do lobo, cordeiro está sofrendo perigo, está correndo perigo. Então, a comparação, ela não precisa de muita explicação. Assim também é uma parábola. A gente não precisa muita explicação. Se a gente quiser explicar muito uma parábola, por exemplo, pegar cada partezinha da parábola e tentar dar uma explicação para aquele personagem, aí a gente está saindo da parábola e está indo para outras linguagens, que pode ser a metáfora, que pode ser a alegoria, né? Mas a parábola também tem muito de metáfora. Vamos pensar numa metáfora bem conhecida. A metáfora sempre tem um sentido que vai além do significado original, literal, né? O que vocês entendem quando alguém diz a pessoa bateu as botas? Morreu? Morreu, exatamente. Então, nós sabemos, né, que significa isso, porque faz sentido no nosso contexto. Então, a metáfora, ela tem um sentido que vai além do sentido literal, mas depende muito do contexto. Agora, já imaginou a gente traduzir bem assim como está, bater as botas para uma pessoa na Alemanha? O que a pessoa vai entender? Que alguém está batendo as botas ali, né? Não vai entender que isso significa morrer, porque para nós faz sentido aqui, né? Então, lá na Alemanha, se falar bater as botas, a imagem que vem na cabeça vai ser de uma pessoa batendo as botas, né? É isso, né? Então, as parábolas também podem fazer uso de metáforas, né? Desse tipo de metáforas, que vão fazer muito sentido num contexto. Então, a gente precisa, às vezes, conhecer um pouco do contexto para ver se isso faz sentido para a gente também, né? Se a gente, por exemplo, ler lá em Mateus capítulo 22, né?
Vai dizer, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o filho. E aí vem toda, né, a historinha ali. O que está falando nessa história não é a descrição de um casamento, mas é uma metáfora, é uma forma de falar sobre a comunhão, né, e a alegria que vamos ter no reino de Deus. Então, se pega algo conhecido e vai dizer, olha, o reino de Deus vai ser assim, vai ser uma festa, vai ser uma alegria, né? Então, o que está por trás, né, das parábolas é sempre né, uma comparação com algo que as pessoas conheciam na sua época, e com isso Jesus está falando, então, especialmente do reino de Deus. E agora vem a questão da alegoria. A alegoria, como eu disse, a parábola não precisa explicar muito. Se você quiser explicar cada detalhe da parábola, daí a gente vai para a alegoria. Vamos pegar um exemplo de uma parábola aqui. Alguém quer ler essa parábola que está aqui na tela, enquanto eu tomo uma água? Alguém abre o microfone e lê, por favor? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Lucas 10, 30 a 35. Então, essa é uma história bem conhecida nossa, né? Do parábola do bom samaritano. Ela tem bastante detalhes, mas aqui Jesus, ele conta uma história que ele inventou, né? Que pode ter muito a ver com a realidade também, mas ele contou por um motivo, né? Para saber a questão, a pergunta era quem é meu próximo, né? E aí Jesus conta essa história para a gente saber, olha, quem é o próximo, de quem a gente pode ser próximo, né? Mas olha só, um grande teólogo da igreja antiga, chamado Agostinho, ele fez uma leitura dessa parábola, e aí ele transformou essa parábola numa alegoria, porque ele pegou cada detalhe e ele foi dizendo o que cada detalhe significava. Então, a gente nem, né, agora lendo a história, a gente nem lembra de todos os detalhes, mas vamos ver aqui o que o Agostinho vai dizer. Então, nessa alegorização, ele diz assim, o homem lá que foi assaltado era Adão. Jerusalém, né, a pessoa estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade celestial. Jericó significa luz. Os ladrões são o diabo e seus anjos. O sacerdote e o levita são o sacerdócio e o ministério do Antigo Testamento. O bom samaritano é Cristo. A cicatrização das feridas é a restrição ao pecado. O azeite e o vinho são o consolo da esperança e o incentivo à obra. O jumento é a encarnação. O abrigo, para onde o homem foi levado, é a igreja. O dia seguinte, né, quando o homem depois veio lá, é o que ele via o período posterior à ressurreição de Cristo. A pessoa que cuida do abrigo seria o apóstolo Paulo. E os 2 denários são os 2 mandamentos do amor, ou a promessa dessa vida e da vida por vir, né? Então, o que o Agostinho fez? Ele pegou cada detalhe e tentou explicar o que cada personagem, o que cada item ali dessa história significaria.
não é o que Jesus queria contar. Agostinho era um dos pais da igreja mais cultos, assim, mais inteligentes, né, muito, mas, assim, Jesus não quer a parábola não quer ser interpretada dessa forma, de detalhe por detalhe. O que o Agostinho está fazendo aqui é já uma meditação sobre o tema, sobre a parábola, né? Não é aquilo que estava lá na intenção original. A parábola, ela tem um objetivo mais simples, né? Então, mas na própria Bíblia nós vemos alegorias. E um exemplo da própria Bíblia é a explicação da parábola do joio. Jesus fala a parábola do joio, e aí depois ele faz uma alegoria, porque aí ele explica o que cada coisa seria, né? Então, uma coisa é a parábola, a outra coisa é como você entende, ou, né, como você vai fazer uma meditação sobre ela. Então, na parábola, que é mais simples, nós temos uma comparação, né? E na alegoria, aí você já tem bem mais, né? Uma sequência de comparações e tal, né? Mas, assim, a gente não deve se preocupar muito, tá, mas alegoria, então, não é verdade, não é certo, não é a questão, porque no ambiente judaico, tanto as parábolas alegóricas, as formas mistas, eram muito comum. Então, não fazia-se uma distinção tão rígida entre parábola e alegoria. Mas, assim, que a gente pode ver, no sentido geral, de uma maneira geral, as parábolas, elas contam episódios comuns, elas falam de questões do dia a dia, por exemplo, a semeadura, colheita, preparação do pão, né? Mas elas também podem se referir a casos extraordinários. Então, quando você fala, o homem saiu a semear, a maioria das pessoas trabalhava na roça naquela época, então o pessoal logo já ia, né, ter alguma ligação com isso. Ou, a mulher colocou, né, o fermento na massa. Pronto, quem faz pão já ia também, né, já ia ter alguma noção sobre isso. Mas ele também falava de casos extraordinários, como o do filho pródigo. Não é toda família que tem um filho que vai embora, abandona tudo e depois volta, né? Ou um tesouro escondido no campo. Quem de vocês já achou um? É algo muito extraordinário, né? Nem eu, Miriam, também não. E olha que, às vezes, quando era criança, eu cavocava no nosso quintal lá, porque o pai contava muitas dessas histórias de pote, de moeda de ouro enterrada, essas coisas assim que se contavam antigamente, né? E a gente vivia, né, fazendo um buraquinho aqui, um buraquinho lá, para ver se achava. Eu nunca achei. Então, isso é uma coisa muito extraordinária, né? Ou uma pérola de extraordinário valor. Então, poderia ser assuntos do dia a dia, para chamar a atenção as pessoas a partir da sua experiência, ou de um caso extraordinário. Elas também iam pensar a partir desse caso extraordinário. Então, de maneira assim, a gente pode dizer que uma parábola de Jesus, ela tem 3 partes. Uma delas é a narrativa parabólica, a outra é a aplicação da parábola, e a outra parte é a resposta das pessoas que ouvem ou leem. No caso, nós hoje lemos ou ouvimos, né? Mas na época eram pessoas que estavam ouvindo, porque não Jesus estava falando, não estava escrito ainda. Então, nós temos, vamos ver, essas 3 partes: a narrativa, a aplicação e a resposta. Então, isso normalmente tem numa parábola de Jesus: narrativa, aplicação e resposta. Vamos olhar isso aqui. A narrativa. A narrativa é uma história fictícia. Então, Jesus contava, ele inventava as histórias. Mas muitas dessas histórias inventadas, elas dizem algo sobre a experiência e o mundo das pessoas. E aqui entra, então, a nossa Bíblia agora. Nós temos esses textos aqui na tela,
E nós vamos ler esses textos, não vamos ler eles bem completos, eu vou dizer aí quando para. Então, uma pessoa já pode abrir em Lucas, capítulo 10, outras pessoas já vão abrindo os outros textos, e aí a gente vai lendo, né? Então, eu digo quando é o momento de parar. Então, quem começa lendo ali, Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Até aqui tá bom. Então, aqui, essa é a realidade, o resto da história a gente já sabe, né? Então, Jesus está partindo de uma realidade que era comum naquela época, uma situação comum, que era a possibilidade de você ser assaltado, Infelizmente, hoje nós também temos, né, esse temor, né? E esse era um dos temores das pessoas que andavam, né, nos caminhos, às vezes, muitas vezes sozinhas, né? Elas podiam ser assaltadas. Então, ela retrata uma realidade de violência. Vamos ver Mateus capítulo 20, também começando ali, daí eu digo quando precisa parar. O reino do céu é como um dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Até aqui tá bom. Então, para entender a parábola, a gente precisa conhecer um pouco do contexto. O contexto da época, bom, o lugar para você procurar emprego era ficar na praça. Aí, então, quem tinha emprego, digamos, o dono ali da vinha, ele vinha lá e contratava. Talvez a gente, hoje quase não existe mais, né, mas aquele tal do ponto de chapa, né? Os chapas ficavam ali, né, esperando alguém ser contratado. Então, é isso que esse pessoal estava lá. Não estava lá brincando na praça, eles estavam lá esperando ser contratados. E olha só, aquele pessoal que ficou o dia inteiro, que paciência e que esperança que eles tiveram, né? Podiam ter desistido, vou embora, ninguém vai me contratar, mas ficaram o dia inteiro lá esperando. Então, isso é né? E aí a gente vê a dificuldade que tem, né? Alguns são contratados, outros não, né? Mas aqui nesse caso, então, todos acabaram sendo contratados. O próximo texto, Lucas 18. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: Ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso,
ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Ah, tá E o bom aqui, Senhor, né? Então, olha aqui fala da situação da viúva que tem, né, um caso para ser julgado, não é? E que o juiz simplesmente não queria julgar, né? Então, mostra a situação de muitas pessoas ali que enfrentavam, né, esse problema, né, e provavelmente era algo conhecido, né, e aí, no final, o cara julgou de tanto, né, não vai me incomodar mais. Esse outro caso agora, de Mateus 18, alguém pode ler? É bem conhecido, acho que é nosso também. Mateus 18, versículos 23 seguintes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e o deixou que fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que ele pagasse a dívida. Aqui tá bom. Então, os outros nós não vamos ler, mas vocês podem ler em casa. Então, a gente vê, assim, que são situações que as pessoas, elas iam ver, alguém da família já passou, ou ela conhece alguém que já passou por um problema semelhante, por alguma situação semelhante. Então, cara, são histórias inventadas, mas que partem de experiências, né? Porque aí as pessoas também, elas vão se encontrando na história, né? Se a gente pensar, por exemplo, nessa última história aí que nós lemos aí, havia muita situação de endividamento nos tempos ali, né, do Novo Testamento, principalmente assim, porque a gente, né, o pessoal dependia do trabalho na roça. Então, aí você que da tua colheita, digamos, você tem que deixar 1/3 de imposto, que você tem que já pagar os impostos. Uma parte da tua plantação você tem que guardar como semente para o ano seguinte, e a outra parte você vai viver. Aí, digamos que a tua plantação não deu bem, digamos, você ficou doente, não pôde plantar, ou a família plantou a metade, porque você não estava, né? Então, significa que aquilo que você colheu naquele ano, provavelmente não vai dar para pagar, imposto vai ter que pagar, porque ali o rei ia tomar igual, né? O Império Romano ia tomar igual. Aí você comeu, você ia precisar comer também. Daí, digamos, você pagou teu imposto, obrigado, guardou aquela comida, as sementes para comer, e daí não sobrou semente para semear. Aí você tem que emprestar. Aí você emprestou semente. Aí, nesse segundo ano, aí a colheita não deu boa porque deu muita chuva, ou sei lá, muita seca, tal, daí você não consegue devolver aquela semente que você, né, emprestou. Daí já, de repente, não consegue, vai ter que pagar o teu imposto, porque o rei vai cobrar, mas daí você já não tem mais nem para comer, daí você tem que emprestar para comer também. E aí a coisa vai, isso era muito comum, né, essas situações de endividamento. É claro que não era um endividamento tão grande como aquela dívida lá de 10 mil talentos, porque uma pessoa lá da época já ia anotar, isso não existe uma dívida de 10 mil talentos,
porque 10 mil talentos seria mais ou menos o equivalente a 60 milhões de denários, e um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Então, aquelas 10 mil talentos seriam 60 milhões de dias de trabalho. Ninguém ia ter uma dívida dessa, né? Mas ali a parábola está querendo fazer a comparação, né? A pessoa devia 60 milhões de denários, não foi, e teve a dívida perdoada, mas não teve capacidade de perdoar que devia para ela, né? A outra pessoa que estava devendo para ela, que era uma coisinha bem menor comparado. Então, ali a comparação é mais para exagerar mesmo, né? Mas as situações de endividamento existiam. Então, tem escritos que dizem assim, modernos, que dizem assim, as parábolas são jardins imaginários que contêm sapos de verdade. Então, é um jardim imaginário, mas o sapo é verdadeiro, né? Então, elas retratam o mundo imaginário que traz um pouco da realidade, né, daquela época, né? Então, essa é a narrativa, a historinha. Então, a parábola tem 3 partes ali que eu falei, né? A narrativa parabólica, a segunda parte, então, é a aplicação, que significa o que é que você vai entender dessa parábola. É o convite para comparar, então, essa historinha, essa narrativa, com o reino de Deus. É o convite para você refletir sobre o agir de Deus, sobre a vontade de Deus. Então, por isso que várias parábolas iniciam com perguntas, ou apresentam perguntas no final, né, com o objetivo da gente pensar e da gente responder. Então, e algumas parábolas também terminam assim, Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aí. Não é que é para ouvir assim, o ouvir é para quem tem ouvidos para ouvir, quer dizer, que entenda, né? Então, a aplicação seria o convite para a reflexão, né? É um chamado para que as pessoas procurem compreender o sentido e saber qual é o impacto, né, dessa história na sua vida. Então, por isso Jesus diz, o que vocês acham, né? Quem é, pois, a pessoa que faz isso, a pessoa que faz aquilo, né? Então, a parábola sempre tem um convite para a reflexão, que a gente pode dizer é um convite para descobrir o sentido, né? É a aplicação. Como é que eu aplico essa historinha na minha vida? Para isso eu tenho que entender. Tem que descobrir o sentido. Bom, se eu preciso descobrir o sentido, então é possível que uma parábola seja compreendida de maneira diferente. De repente, eu, com a minha bagagem, com a minha história, com as minhas experiências, vou entender a parábola de Jesus de uma forma. E vocês vão entender a parábola de Jesus de outra forma. E aí, qual vai estar certa? A minha compreensão ou a compreensão de vocês? Aqui não tem uma questão de certo e errado, mas uma questão aqui que nós precisamos ter cuidado é não procurar entender a parábola a partir das nossas convicções pessoais, porque o que Jesus quer fazer é justamente fazer com que a gente mude de ideia, que a gente pense de forma diferente, né? Porque se a gente quiser sempre a partir das nossas convicções pessoais, então a gente vai estar forçando a parábola para que ela legitime a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Então, qual seria o critério para a gente tentar descobrir o sentido? O critério é o reino de Deus, porque Jesus está falando a parábola para gente compreender o reino de Deus. Então, o critério sempre vai ser não a minha vontade, mas a vontade de Deus, né? A palavra de Deus. Esse é o princípio básico. Então, ela tem uma narrativa, ela tem uma aplicação, quer dizer, eu vou procurar o sentido, e, por fim, a parábola também, ela quer uma resposta de quem ouve. E essa resposta é um convite para a ação. Então, a parábola pressupõe a participação ativa das pessoas que ouvem. E essa participação ativa é através da compreensão
e da ação. Então, parábola não quer somente provocar uma compreensão intelectual, mas a compreensão que decorre de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, que nos leva à ação, né? Então, o objetivo do discurso parabólico é a gente ouvir, ver, compreender e agir de acordo com a vontade de Deus. Então, essa é o que Jesus espera. Quer dizer, fica no ar a pergunta lá, e aí a pessoa tem que descobrir o sentido, e o que se espera, né, é que ela haja. Então, Jesus usava parábolas para ensinar, para despertar a reflexão e estimular uma reação, uma ação das pessoas em relação ao reino de Deus. Nós vimos, o pastor Cristiano falou ali que nós temos diferentes, né, temos 4 evangelhos, 3 evangelhos a gente chama eles de evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. E daí tem o 4º evangelho, que é o evangelho de João. Se a gente lê os 3 primeiros evangelhos, a gente vai ver muita semelhança entre eles. Eles vão ter as histórias de Jesus, vão ter parábolas, né? Se a gente lê o evangelho de João, vai ter pouquíssima história de Jesus, vai ter mais discursos, né, de Jesus. Então, não tem aquelas narrativas de curas, né, que Jesus fazia, né? Então, tem muito discurso, né? E se a gente olhar, então, nos evangelhos, nesses 3 primeiros evangelhos, no evangelho de Marcos, o número de parábolas é relativamente pequeno. Nós temos no evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, tem as parábolas do semeador, da semente, do grão de mostarda. Tem no capítulo 12, aquela parábola dos lavradores maus, que a gente acabou não lendo ali. Daí tem algumas pessoas que acham que aquela história lá da figueira também seria uma parábola, tal, no capítulo 13, né? E no Evangelho de Mateus já tem mais parábolas, e no Evangelho de Lucas tem bem mais ainda, né? E aí tem parábolas que estão só no Evangelho de Mateus, tem parábolas que só estão no Evangelho de Lucas, e parábolas que estão no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, e parábolas que estão nos 3 evangelhos. Como é que a gente entende isso assim? Tem a mesma história contada em 3 evangelhos, e às vezes um pouquinho diferente uma da outra. Aí nós temos histórias contadas em 2 lugares, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E aí nós só tem uma história contada só por Mateus e outra história contada só por Lucas. Aí a gente poderia se perguntar, mas então Mateus, ele não quis contar aquela história que o Lucas conta? Ou ele inventou essa história? Porque não está lá em Lucas, não está em Marcos? Ou Lucas inventou a história, né? O Marcos deixou a história fora, que não, né, que só tem em Mateus e em Lucas. Como é que a gente pode tentar entender isso? Então, vamos pensar assim. Jesus morreu mais ou menos no ano 30. E Jesus não escreveu nada do que ele falou. Naquela época, não tinha caneta, lápis, muito menos a internet. Porque hoje, se a gente está ouvindo, a gente pode estar gravando, inclusive esse momento aqui também, né, para quem não pôde acompanhar, vai ter a possibilidade de ter o link para assistir novamente, né? Então, a gente pode ver isso né, ouvir quantas vezes quiser. Naquela época não tinha nada disso, tudo era falado. E lá os discípulos não estavam lá escrevendo, muitos deles nem sabiam ler. Então, durante muito tempo, as histórias de Jesus foram contadas de boca em boca. Mais ou menos por 40 anos, essas histórias foram contadas sem serem escritas.
Então, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, mais ou menos no ano 70. Então, Jesus morreu no ano 30, lá no ano 70, Marcos escreveu o primeiro evangelho. Depois surgiram os evangelhos de Mateus, de Lucas e, por fim, o evangelho de João. Então, vamos olhar aqui. O que se diz nas pesquisas? Isso aqui não é... Isso é uma teoria, pessoal, não é... É uma teoria plausível para tentar explicar por que as coisas estão dessa forma. Então, uma teoria diz assim, que Mateus e Lucas usaram o evangelho de Marcos como base. Isso explica os textos que nós temos nos 3 evangelhos. Temos em Marcos, Mateus e Lucas. Então, o Mateus, que escreveu depois, conhecia o evangelho de Marcos, o Lucas também conhecia o evangelho de Marcos. Então, isso explica esses textos comuns. Por exemplo, nas parábolas, nós temos a parábola do semeador. Ela está lá em Mateus 13, em Marcos 4 e em Lucas 8. A parábola do grão de mostarda está em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 13. A parábola dos lavradores maus está em Mateus 21, Marcos 12 e Lucas 20. Então, o que se diz? O Marcos foi o primeiro, o Lucas e o Mateus copiaram do Marcos. Então, isso explica essas parábolas que estão comuns nos 3. Uma questão assim, que eles conheciam o evangelho de Marcos, né? Agora, como explicar as passagens que estão em Mateus e em Lucas, mas não estão em Marcos? Por exemplo, essa parábola, essa não é uma parábola, é um dito, né, de Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está em Mateus. Em Lucas, bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Então, são 2 ditos semelhantes, com alguma diferença, né? O Lucas não fala em pobres de espírito, o Mateus fala em pobres de espírito, o Lucas só fala pobres. Então, tem umas diferençazinhas aqui, mas, em si, as 2 palavras são iguais. Essas 2 não estão em Marcos. De onde é que o Lucas e o Mateus têm essas 2 histórias, esses 2 ditos tão parecidos? Eles não viveram com Jesus, né, na época de Jesus. Ou, por exemplo, a parábola aqui que está em Mateus e Lucas, a parábola do fermento, está em Mateus 13 e Lucas 13. A parábola da grande ceia, está em Mateus 22 e em Lucas 14. A parábola da ovelha perdida, está em Mateus 18 e em Lucas 15. A parábola das esminas. Então, está nos 2 evangelhos, mas não está em Marcos. Então, se Mateus e Lucas usaram Marcos como base, mas ali nessas histórias não estão no Marcos. Então, de onde vieram essas histórias comuns? Então, o pessoal diz assim, que poderia ter um outro evangelho, uma outra fonte que está perdida, que nós não conhecemos hoje. Eles chamam isso de fonte Q. Fonte Q porque no alemão é sinônimo de Quelle, né? Fonte. Então, por isso que se chama fonte Q. Seria um evangelho que desapareceu, mas dali, o Mateus e o Lucas copiaram as coisas, ou tiraram essas histórias comuns. E, por fim, nós temos histórias que só estão em Mateus e histórias que só estão em Lucas. Da onde o Mateus tirou essas histórias? E da onde Lucas tirou essas histórias? Então, aí se diz assim, bom, o Mateus, além de Marcos e da fonte Q, ele tinha as próprias fontes dele, que ele foi lá pesquisar. O Lucas, da mesma forma, além de conhecer Marcos e conhecer a fonte Q, ele conhecia outras fontes, e também, então, juntou isso aí. Então, isso explica, né, as parábolas que só estão no Evangelho de Mateus. Por exemplo, a parábola do joio, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede, só está em Mateus. Então, Mateus conheceu isso de algum lugar. Alguém contou,
chegou lá na comunidade de Mateus. Da mesma forma, essas parábolas conhecidas, por exemplo, bom samaritano, do amigo que incomoda, do rico tolo, da figueira estéril, da dracma perdida, que foi citada, só estão em Lucas. Então, da mesma forma aqui, Lucas provavelmente conhecia, então, as fontes que eram comuns, que eram deles, que ele chegou a conhecer. E vamos pegar a nossa Bíblia, quem tenha, né, tá com a Bíblia ali, vamos abrir em Lucas capítulo 1. Aí a gente vai entender um pouco essa questão. Eu vou ler ali o capítulo 1, versículo 1 a 4. Diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde os princípios foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, o Lucas aqui está dizendo por que ele escreveu esse evangelho. Ele está dedicando esse evangelho para um amigo dele, possivelmente, chamado Teófilo, e o que o Lucas diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Então, ele pressupõe a existência de outros evangelhos antes dele. Muitos já fizeram isso. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, pressupõe que isso foi transmitido pelas pessoas que viveram com Jesus e chegou até ali, né? E aí o Lucas disse, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação, né, dar-lhe por escrito. Então, o que o Lucas fez? Ele não conviveu com Jesus, mas ele sabia desses escritos, que tinha conhecimento dos escritos que havia, e ele também fez a pesquisa dele. Isso explica, né, esses textos que estão ali só no Evangelho de Lucas. E da mesma forma a gente entende, o Mateus fez a mesma coisa. Ele também conhecia outros evangelhos, então é bem possível que nós tenhamos muitos mais evangelhos, e na Bíblia nós só temos 4. Um outro evangelho bem conhecido, que não está na Bíblia, é o Evangelho de Tomé. Ele é considerado um evangelho apócrifo, né? Ele não faz parte da lista da Bíblia, mas ele é um evangelho que só contém ditos de Jesus, frases, palavras, assim, né? Ele não contém histórias. Então, esse é um evangelho bem conhecido. Muitos outros evangelhos foram escritos. E 4 desses que entraram na Bíblia, né? Então, olhando assim a relação, né, a gente poderia dizer, bom, Marcos, então, isso é uma teoria, pessoal. É plausível para a gente tentar explicar hoje algo que foi feito há 2000 anos, né? Nós temos o Marcos como o primeiro evangelho, ali mais ou menos no ano 70. Aí o Marcos serviu de base para Mateus e para Lucas, eles conheceram o texto de Marcos, né, de alguma forma. Aí Mateus e Lucas conheceram um outro evangelho, que nós não sabemos o nome, chamamos de fonte Q, né, Quelle, fonte. E, além disso, Mateus teve a pesquisa dele e o Lucas teve a pesquisa dele, né? Então, essa é E aí, o Evangelho de João, então, ele é diferente desses 3, né? A gente chama de sinóticos, porque sinopse significa você pegar os 3, aí você tem uma visão geral, você vai poder comparar eles, né? E com o Evangelho de João, a gente não consegue comparar porque ele é bem diferente, né? Ele é mais caracterizado por discurso de Jesus, que estão agrupados, então, em reflexões temáticas. Então, isso a gente vê nas outras histórias de Jesus, essas diferenças, como também nas parábolas. E é um milagre que nós tenhamos essas parábolas hoje, que a gente pode se alimentar dessas palavras, porque o que essas pessoas, né, fizeram para preservar, veja só, durante 40 anos transmitindo essas palavras, né, de boca em boca,
Depois, com poucos recursos, tanta falta de recursos, ia dizer, né, com as limitações que tinham, o pessoal começou a escrever. E aí outras pessoas iam copiando, né, e até que chegou até nós. Então, hoje, nós não temos nenhum escrito original. Nós não temos o evangelho original de Mateus, não temos o evangelho original de Marcos, nada. O que a gente tem são só cópias de cópias de cópias, só fragmentos, né? Então, os mais antigos fragmentos que a gente tem, assim, preservados, olha, era dessa forma que o pessoal escrevia, era em papiros, né? Papiro é um material feito de junco, né? Uma planta que dá na beira do rio. Então, isso abria, né? E prensava, entrelaçava, né? Nesse junco, e aí, dali, prensado, se fazia uma folha. Então, a folha de papiro, ela é muito, está sujeita à questão da umidade e tal, então ela, né, ela é sensível também, por isso também muita coisa se perdeu, né? Então, olha, esse é um dos papiros aí lá do ano 200, né? Esse outro aqui também, e aqui só uma historinha, só tem um Mateus 5, 13, alguns versículos. Esse aqui, que tem um texto maior aí, que é um papiro aí do ano 200 também, tem textos do Evangelho de João, né? E aí a gente vê, né, a forma de escrever aqui, é tudo escrito em grego, né? E tudo escrito também bem juntinho, sem capítulos, sem versículos, sem nada, né? E aí, nessa questão das cópias, muitas vezes podia acontecer que não estava tão legível, a pessoa que copiou mudou um A para um E, daí isso no grego já dá diferença, né? Muda uma letrinha ali, já pode dar uma diferença na palavra. Então, isso explica algumas diferenças também, esse processo de sucessivas cópias que a gente tem, né? Então, por exemplo, na oração do Pai Nosso, se a gente lê na nossa Bíblia, algumas delas ali, vai ter ali a última parte de pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ali, em escritos mais antigos, não tinha essa parte. Então, alguém acrescentou. Acrescentou a partir do uso litúrgico na igreja, porque esse ato de dar glória a Deus é um ato litúrgico, né? E aí se acrescentou isso olha, precisava, né, ter esse momento da glorificação, porque toda oração termina com uma glorificação. E essa oração ali não tinha, talvez porque Jesus queria que cada pessoa fizesse a sua glorificação. E aqui, então, a própria igreja, com o tempo, assumiu isso, vamos colocar essa glorificação. Então, a gente tem um verdadeiro milagre, que é a palavra de Deus que chegou até nós, e que nos alimenta até hoje. Ela foi sendo contada, escrita, copiada, e chegou até nós hoje, e nós hoje nos deparamos com essas palavras. E Jesus vai contar a história para nós hoje, e vai esperar que a gente procure entender qual é o sentido, e vai esperar que a gente haja, né? Então, é isso. Ele conta a história hoje para nós também. E espera que a gente procure entender e, a partir da compreensão, procure agir. Hoje já foi, está quase no final da aula. Desculpe, eu falei demais. Sim. Que legal, que legal. Pastor Emílio, olha, show. Eu fico imaginando na cabeça aí, agora, as informações. De repente, eu ouvi dizer assim, que nós temos cópia de cópia, de cópia, de cópia, que o original a gente não tem mais, né? Mas então, como é que é esse negócio? Então, significa que a gente não tem aquele texto primeiro lá? Em função das condições rudimentares que na época se tinha, das poucas pessoas que sabiam escrever, das difíceis condições de deixar um registro, mas temos um registro de palavras, de ensinamentos que Jesus deixou e que as pessoas foram contando de forma oral,
preservaram, e alguns tiveram a sabedoria de dizer, olha, vamos anotar isso aí, porque daqui a pouquinho nós vamos perder essas palavras.